Voltamos, pessoal. Então agora vamos terminar nosso vídeo falando sobre o quadrivetor de onda. Eu quero dizer assim, uma onda plana e monocromática, ela é função dessa combinação de Kx menos ômega t. A gente já viu esse cara aqui. E esse cara sai, por exemplo, você pode ter uma onda escalar, igual a gente viu no primeiro vídeo. Então, digamos, a caixa de f igual a zero. Então esse f pode ser um escalar. Então quer dizer assim, esse cara daqui essa derivada aqui, a caixa, ele é um escalar. Então quer dizer, se para um referencial inicial esse cara é função de Kx menos ômega t, isso eu quero vender a ideia. Então para todo referencial inicial, isso continua sendo função de Kx menos ômega t. Então para o x', para o t', então aqui vai ser um k' e um ômega'. Então como ele é o mesmo, digamos, onda, né, para todo referencial escalar, para todo referencial inicial, né, então esse produto aqui é um escalar. Então eu sei que k e t eles se incorporam no quadrivetor x', então ômega e k também se enquadram no quadrivetor, que eu vou chamar de kmi, né, e esse aqui é o produto escalar de k com x. Né, e esse kmi que eu estou copiando, né, eu sei que x0 aqui é ct, então eu multiplico por c e divido por c. Então aqui é x0, k0, k1, k2, k3, x1, x2, x3. Então esse aqui seria o seu quadrivetor de onda. Então, que seria essa questão. E essa combinação Kx menos ômega t, esse produto escalar, kmi, x'. Isso aqui eu quero vender. Então a gente tem mais um quadrivetor aqui para brincar. Esse quadrivetor, ele tem uma particularidade interessante. E a gente já viu, por exemplo, que a quadrivelocidade é um vetor tipo tempo, porque a norma dele é negativa, né, da nossa notação. Ou seja, a parte temporal é maior que espacial. A quadriaceleração é um vetor tipo espaço, que a parte espacial é sempre maior que a temporal. E o kmi, é o que a gente vai ver, ou nenhum nem outro. É um quadrivetor tipo tempo. Porque o que é a norma dele? Então esse cara é menos k0 quadrado, mais k quadrado. K0 a gente já viu que é ômega sobre c. Então aqui é ômega quadrado sobre c quadrado, k quadrado. Mas você sabe que no mundo eletromagnético, né, a relação de dispersão é que ômega é ck. Então na verdade aqui, isso aqui. Esse cara daqui se cancela, é zero. Então a norma desse vetor é nulo. Esse aqui é um vetor tipo luz. Então, ele chama tipo luz, e precisa entender porque é uma onda eletromagnética, é luz. Então o que caracteriza a relação onda eletromagnética é um quadrivetor, uma direção bem definida, frequência bem definida. Então esse quadrivetor esse vetor que chamava o que de vetor de onda. Então quadrivetor de onda é um vetor tipo luz. Ele incorpora o vetor de onda e a frequência, e a norma dele é nula. Se você for olhar, isso tem uma parecida. Se você for pensar tipo, em termos de mecânica quântica, esse cara é meio que energia, aqui é momento, né? Então na verdade esse aqui seria um quadrimomento. Então aqui componente zero energia, esse aqui é momento. Só que essa norma aqui deu zero. Lembrando que a gente já viu para uma partícula massiva, né? A norma do quadrimomento é um vetor aqui tipo tempo, né? Por causa da massa. Se você faz a massa zero, né, seria esse cara daqui. Então aqui você tem aquela relação de dispersão, né? O P0 é uma hipérbole. Né? Se você faz a massa a zero, a hipérbole colapsa num cone. Né? Seria esse caso aqui. Então, porque aqui esse seria uma figura de um cone. Você faz o eixo do K aqui e o ômega, né? Então ele sai assim. Né? Você faz um cone aqui para cima. Então, só para ter a ideia, na verdade, aqui tem uma ideia de que esse cara descreve, é o quadrivetor, né, de uma partícula, só a partir de massa zero. Né? É o quadrivetor do fóton. Essa é o que eu quero vender a ideia aqui. Então, vamos embora. Para acabar o vídeo, né, vamos usar esse uma aplicação para esse quadrivetor. Vamos falar de efeito Doppler. Então a brincadeira é, você tem uma fonte, esse cara ele está emitindo onda, né, com uma certa frequência. Vamos supor que está assim, né, está emitindo uma ondinha, vamos supor que seja circular. Mas tem uma frequência própria. Quer dizer, frequência própria? Quer dizer que ele no referencial dele, no referencial do K', né, onde esse cara está parado, tem uma frequência lá ômega, chama de ômega P, de ômega própria. Está emitindo, mas por um K, essa fonte está andando com velocidade V. Eu quero saber se nesse ponto, por exemplo, para esse cara aqui essa onda
tem um vetor de onda aqui, K, uma certa direção. E faz com o eixo X dele um ângulo alfa. Então esse cara está vendo a onda, ninguém vai discutir, uma onda meio distorcida aqui. Mas aqui, em um certo ponto, o vetor, esse aqui não é o vetor de onda para o próprio, é o vetor de onda para o K. O K não sabe o que está acontecendo. Aqui, para o referencial K', aqui seria, vamos supor que uma onda radial, né? Aqui seria, o K' não estaria nessa direção, você pega um raio que fez até de propósito meio torto. O K' estaria mais aqui, né? E aqui está um pouquinho torto. Aqui eu botei esse torto de propósito. Então, quer dizer assim, esse cara emite na frequência do referencial próprio um ômega 0, ou ômega P, na frequência própria. E, ok, né? Então, e esse cara daqui, a componente X, estou guardando, para o K, para o referencial inicial K, é esse módulo aqui para o referencial inicial K, cosseno de alfa. Se você quiser escrever em termos da frequência, é o ômega sobre C, o K, que é ômega sobre C, mas que ômega é esse? Esse ômega não é esse. É o ômega que o K está medindo, é o ômega da onda para o K. Então guarda essa informação. Agora vamos usar que a gente sabe a transformação de Lorentz, sabe que aquele cara é quadrivetor. Então, pela transformação de Lorentz, como é que se transforma a componente zero do quadrivetor? Então, K0' é K0, aqui menos V, K1. V sobre C, o K1. Aí eu multipliquei todo mundo por C, né? Aqui cortou o C, aqui ficou C, ficou C. Porque esse cara vai ser o ômega 0, ômega P, né? O K' é o referencial próprio. Né? E esse aqui, o K, tudo que está aqui é para o referencial que eu estou olhando, né? O meu referencial, o K. Esse aqui é o K' que está andando junto com a fonte. Então aqui é ômega, aqui é ômega próprio, aqui é ômega sobre C cosseno alfa, né, componente X, então tá aqui. Então daqui boto o ômega em evidência e jogo o resto para lá. Boto aqui o ômega em evidência e jogo o resto para lá. Então essa é a relação entre a frequência observada, para o referencial K, e a frequência emitida pela fonte, lá, que é o K', é a frequência própria, né, no referencial onde a fonte está parada. Esse aqui é o efeito Doppler, então as frequências são diferentes. Então, e depende da direção que você está olhando, aqui no alfa, né, depende da velocidade. Então, aqui, só inverter. Né? Então, desculpa, só reescrever aqui de novo, é porque, em geral, V sobre C é pequeno. Né? Então, aqui dá para dar uma simplificada. Só que você tem duas situações. Se alfa for longe de π sobre 2, né, então esse cara não é tão perto de zero, então esse cara aqui ficou pequeno, né, V sobre C é pequeno, quadrado é pequeno, bem menor do que V sobre C. Então aqui alfa é diferente de π sobre 2, eu posso botar aqui 1 e expandir esse cara sobe aqui é pequeno, fica mais. Né. Então isso aqui fica a diferença. A razão deles fica isso, ou você pode pegar um menos o outro, né, vai dar V sobre C cosseno alfa ômega. Agora se você está bem perto de π sobre 2, esse cara é bem perto de zero, ou seja, se cosseno de alfa for menor que V sobre C, esse cara daqui é menor do que V sobre C ao quadrado. Então, perto de π sobre 2, eu agora posso expressar esse cara e ficar com esse cara aqui. E expandir, né, então o primeiro termo vai ficar 1 menos meio, aqui V sobre C ao quadrado. Geralmente você pode usar essa relação se o V sobre C não é tão grande, né, ou esse é geralmente bem pequenininho. Que é só para simplificar. Né. Mas isso daqui é o efeito Doppler. E aqui eu só fiz gráficos com algumas razões de V sobre C e o alfa. Né? Então o alfa é onde você está colocando lá o cara para detectar, né, a frequência. Aquele cara está parado para o K. Né? Então só mudando o ângulo. Então mudando o ângulo aqui, o alfa vai de 0 a π. Né? Então, porque o alfa, sempre a gente está olhando aqui na verdade num cone. Né? O alfa, aquele vetor, você pode rodar, pegando essa fonte a um ponto, né? É o mesmo ali para todo. Você pode rodar nesse eixo, no eixo, digamos, X, que estou andando. Aqui é só para ficar bonitinho. Né? Repara que aumentando o alfa, a frequência diminui, aqui diminui. Sempre tem um ângulo aqui no meio onde eles são iguais. E agora, se tiver ao contrário, esse V sobre C positivo significa que eles estão se afastando. V sobre C negativo significa que os referenciais estão se aproximando. Né? Então a fonte está chegando perto de você. Aqui a fonte está fugindo de você. E só para... Mas ele é só gráfico, essa é a parte que interessa, quero falar. Um problema do Moisés,
que todo mundo tem que fazer. É bem divertido. Acho bem bolado. Então ele é assim. O texto mais ou menos assim, eu acho. Você tem um físico, ele avançou um sinal vermelho e foi multado. Aí ele alega e fala, não posso ser multado não porque isso é mal feito. É mal feito porque a cor que eu vejo, isso é relativo. Porque a frequência depende do referencial. Então, na verdade, para o meu referencial, a luz lá vermelha própria, no meu referencial ela parecia verde. Então eu achei que o sinal estava aberto. Então a culpa não é minha. Aí o juiz fala, você é muito esperto. O juiz é físico também. Aí ok, você é muito esperto. Mas então vamos fazer a conta assim, vamos ver qual a velocidade que você tem, qual era então a sua velocidade para você ver o vermelho verde. Essa é a questão. E vamos supor, acho que o problema fala assim, o limite de velocidade na rua era 80 km por hora. Aí ele fala assim, para cada quilômetro por hora a mais, você tem R$1 de multa. Vamos ver o que é melhor lá para o cara. Então vamos calcular, de certa forma, a multa do cara. Então vamos calcular qual a velocidade que ele tem que ter para ele ver vermelho verde. Então essa é a brincadeirinha aqui. Então a gente pode aplicação direta no nosso resultado. Só que a gente fez o resultado assim, a fonte estava andando e o cara parado. Mas isso absolutamente é relativo. Então aqui você pegar ele parado e a fonte parada do cara andando é fisicamente a mesma coisa. Só que aqui, repara que eles estão se aproximando. Então como eles estão se aproximando, naquela nossa formuleta, a gente tem que trocar o sinal do V. Porque aquela ideia que ele não estava indo para lá, ele estava indo para cá. Então menos V. E a onda está na direção, então ele está indo para cá, eu mudei o V está indo para lá. Mas o alfa é esse ângulo aqui. Mas então eu quero saber a onda que está vindo na minha direção, né? A onda está na direção do observador. Então o alfa é π. Então está para cá. Então é só fazer essa V menos V, alfa π. Então o cosseno de alfa ficou menos 1. Mas como o V troca o sinal, então aqui troca o sinal duas vezes, né? Então aqui fica menos. Né? Aqui era menos V sobre C cosseno alfa. Então aqui continuou sendo aqui, então 1 menos V sobre C. Esse daqui é a fonte própria, o vermelho, e aqui o que a priori você viu, observado, o verde. Eu tinha botado em português, só que vermelho era VER, o verde eu botei VER, era uma coisa. Eu botei assim, red green, eu vou botar como se fosse em inglês para conseguir distinguir. Esse cara vermelho aqui é o verde. Então agora daqui, a única coisa que eu não vou fazer a conta não, mas só você passa esse cara daqui, esse cara dividindo, passa isso para lá e leva o quadrado, para tirar a raiz e ajeita. Dá para escrever uma equação quadrática para V sobre C. Então aqui V sobre C quadrado no número, V sobre C constante. Então é Bhaskara. Né? Então é só resolver aqui uma raiz só que tem V sobre C menor que 1. Né? Então é essa que você vai pegar. Então essa raiz vai dar o resultado é esse. Só fazer a conta, não interessa. A ideia não é essa. Então aí você pega qualquer tabela, procura na internet a frequência do vermelho e do verde, ou comprimento de onda, só inverter aqui e fazer a conta. Esse cara dá 2.1 V sobre C. Vocês dá em km por hora, eu fiz essa conversão, dá isso daqui. Né? Então é 217, 10 a 6, então é 1.000 milhões, 217 milhões, né? Km por hora. Então essa aqui seria mais ou menos, pode descontar 80 aqui, 217 milhões de reais então a multa do cara que o juiz estipulou. Ele foi ser engraçadinho e se ferrou. É só essa brincadeirinha aqui. Então, a velocidade que você tem que ter para você ver o vermelho virar verde. Então, foi o nosso penúltimozinho vídeo. Ainda falta um. O outro vamos só dar uns comentários gerais, umas coisinhas lá. E é isso. Falou, galera. Até o próximo aí. Valeu e fui. Oi, eu sou o Bob. O próximo vídeo será